Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, que alegria estar aqui com você em mais um podcast Praxis aqui da nossa querida FABAPAR. Que gostoso pra gente falar de um tema que, olha, desafio você ter encontrado um local que você já ouviu falar dessa expressão, a teologia da prosperidade afetiva. E para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, eu tenho a alegria, já vou explicar porquê dessa alegria, de ter o Bibo com a gente. Rodrigo, Bibo, acho que a gente já conversou uma vez no WhatsApp de perguntar como é que você normalmente fala pra galera te chamar. Mas se tem alguém aqui que tá ouvindo a gente que não te conhece, fala pra gente um pouquinho do teu ministério aí, como que você tem desenvolvido pra galera conhecer um pouquinho melhor você. E aí, pessoal, tudo bem? Rodrigo Bibo por aqui. Prazer estar aqui nesse podcast da querida FABAPAR, nossa parceira aí de jornada, parceira do Bibotalk. Já temos aí uma parceria de algum tempo. Sou aluno também. Fui, na verdade, aluno da FABAPAR no mestrado. Fiz o primeiro mestrado. Fui a primeira turma de mestrado profissional da FABAPAR. Já tem alguns anos. Acho que me formei em 2017, se não me falha a memória. Eu me formei em 2016, agora não lembro. Mas, gente, é isso. Eu sou casado com a Alexandra, pai da Milena e do Kalel. Moro aqui em Joinville, Santa Catarina. E tenho o Bibotalk, que é um podcast, na verdade, uma plataforma, um site, que tem vídeos, cursos e podcast. E que é o BTcast, que é o nosso podcast de teologia. E desde 2011, a gente está aí na ativa tentando ensinar teologia de uma forma dialogal, de uma forma respeitosa, plural, enfim, a gente está nesse ministério aí desde 2011, procurando, né, fazer esse serviço de despertar as pessoas para o ensino da teologia, para a necessidade de se aprender mais sobre a palavra de Deus. Lutamos pela unidade da igreja, por essa igreja plural, e que ao mesmo tempo está firmada em Jesus Cristo, mas tem essa beleza na diversidade. E é isso, somos ortodoxos, antes que alguém, mas como assim essa pluralidade aí? Já tô com medo. Não, somos ortodoxos, protestantes, mas somos dialogais, né? Somos dialogais e entendemos que o evangelicalismo é um guarda-chuva bem grande, cabe bastante coisa embaixo. Então, é isso. Eu costumo brincar que eu sou um presmetor batista quadrando lutercostal. Um dia eu tava em crise, né? Falei assim, o que eu sou, né? Porque se eu pegar essa caixinha, eu não entro nela. Se eu pegar essa caixinha, eu também não entro nela. Uhum. Até que um dia eu li um artigo sobre evangelicalismo, né? Os evangelicais. Eu falei assim, uau, achei um guarda-chuva. Pronto, se um dia alguém perguntar, dá pra entrar ali. Exatamente. Tem um livro muito bom, cara, acho que até da editora Batista Regular, 4 visões sobre o evangelicalismo. E esse livro é muito legal, que ele apresenta 4 visões distintas, umas mais radicais, fechadas, e aí tem a posição final do Roger Olson, que é a posição que eu me identifico mais, porque o guarda-chuva dele é bem grande, né? É bem grande. Então cabe bastante, assim. E quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu entendo essa diversidade do povo de Deus. É um único Deus, é um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, mas ainda assim, mesmo sendo esse núcleo duro, né, esse mínimo confessional que o apóstolo Paulo coloca, você tem espaço para uma diversidade, e você percebe isso nas próprias cartas paulinas, né, das igrejas que ele escreve. Você percebe costumes diferentes, distintos, preocupações distintas e até, poderia dizer, teologias distintas, né, mas que não são conflitantes. Você tem ênfases distintas e tal, você tem uma pneumatologia paulina, você tem uma pneumatologia lucana. Isso hoje em dia está bem consolidado já na teologia do Novo Testamento.
Então, inclusive, até um dos grandes teólogos pentecostais morreu recentemente, que é o Roger Stronstedt. Ele foi um cara assim que ajudou a sedimentar bastante a teologia pentecostal de forma séria, acadêmica. Então, é muito legal, assim. E você tem essa diversidade, então. E é isso, eu acho que Deus... O pessoal pergunta muito, né? Mas por que Deus permite tanta igreja, tanta religião, né? Tanta gente que se diz cristã e tantos movimentos religiosos e tal? Eu falo, olha, eu não sei responder, eu só sei que Deus quis assim, porque a gente já tem essa diversidade no próprio texto sagrado, somos pessoas diversas e temos histórias diversas e tal, então acho que isso já é uma marca do cristianismo, ele sempre foi plural. Se você estudar a história da igreja, você vai perceber que nunca foi um monobloco, né? Os próprios movimentos teológicos, eles não são monolíticos, né? O calvinismo, tá, qual calvinismo você está falando? É o calvinismo holandês? É o calvinismo de Calvino? É o calvinismo de Beza? Entendeu? Dos filhos de Calvino? Exato, então assim, qual luteranismo? É o de Lutero? É o de Melanchthon? É o da ortodoxia luterana? É o do pietismo? Então os próprios movimentos teológicos, eles não são uniformes, né? Então é isso, é a beleza da diversidade do povo de Deus. E olha, ninguém vai poder chegar no céu e dizer, olha, não encontrei um movimento que, olha, eu não achei nada que fosse a minha cara, eu não achei nada que eu me encaixasse. É que você não procurou, porque tem. Um momento fofinho aqui, antes de a gente entrar. Pô, o papo tá bom, dá vontade de já ficar conversando sobre isso. Ficar nesse tema, inclusive, já, Ficar nesse tema, inclusive. Mas, para mim é uma alegria de gravar com o Bibo, porque eu tô fazendo podcast desde março de 2020. E se você... Pandêmico, exatamente. Podcast se você começou a fazer um podcast depois de 2011 e crente, você com certeza sentou numa mesa e fez uma reunião e disse o seguinte: mas é porque eu ouvi o Bibo e daí é o seguinte. Porque eu ouvi o Bibo e daí é o seguinte. Então, não são poucas as reuniões que a gente usa o Bibo de exemplo, e que alegria poder hoje gravar um podcast com aquele que eu usei de referência. Então, que legal, cara. Feliz, glória a Deus por isso. A gente começou quando era mato, né? E antes do Bibotalk já tinha o Irmãos.com, cara, que foi a minha referência, né? O Irmãos.com, que é o podcast, cara, olha só que interessante. O Irmãos.com, que é um podcast crente, ele é o podcast em atividade mais antigo do Brasil. Não, vou até dar um Google depois aqui. Dá. O Irmãos.com, Paulinho de Gaspari e tal. Eles têm um podcast que mescla teologia com vida prática, questões missionárias, os cristãos em outros lugares, análise de livros e tal. Eles não têm uma pegada tão teológica como o Bibotalk, mas são cristãos e são referência. E assim, eles começaram antes do Nerdcast, né? Detalhe, eles não são o primeiro, só para deixar claro, eles não são o primeiro podcast inventado no Brasil. É que o primeiro podcast criado no Brasil, é alguma coisa digital, ele não está mais em atividade, certo? Então, em atividade. O Irmãos.com é o mais antigo. Ele, inclusive, é algumas semanas antes do Nerdcast, que já está aí há 16 anos também no mercado. Enfim, mas enfim, glória a Deus por isso, e estamos aí para inspirar e para ser inspirado e por aí vai. Essa dinâmica é muito legal. Inclusive, quando amigos meus começam um podcast, eu fico mal empolgado, porque eu não vejo como concorrência, eu vejo que, mano, é mais conteúdo bom pra galera consumir, e tem hora que o pessoal vai enjoar de mim, daí é legal que vai ter opção também, isso tudo muito legal. Que massa, show. Mas vamos lá, Bibo, eu fiz a lição de casa, e para falar de teologia da prosperidade afetiva, tive que ler um pouquinho, pesquisar, e obviamente vai muito de encontro àquilo que você escreveu, né? Você tem um livro, fale sobre ele também, sobre essa teologia da prosperidade afetiva. Mas eu acho que antes de a gente traçar alguns conceitos, entender algumas coisas importantes, o que significa isso? Eu acho que para o estudante de teologia, ou a galera do ambiente mais acadêmico, falar de teologia da prosperidade é algo relativamente já conhecido, tá? Um pouquinho na mente já entrou. Agora, quando a gente coloca essa qualificação dessa teologia da prosperidade, colocando ela como afetiva, sobre o que a gente vai falar hoje, então, Bibo? Então, gente, como vocês conhecem, a teologia da prosperidade já
bem debatida, discutida no Brasil, é aquela teologia que faz de Deus um serviçal do homem. É aquela teologia que prega o toma lá da cá, que interpreta textos bíblicos de forma equivocada, interpreta os textos, que interpreta o texto de forma unilateral. Então pega textos como agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, enfim, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então se isola textos de seus contextos e se cria aquela ideia de que se eu fizer tudo certo, se eu der o meu dinheiro, eu vou ter de volta, porque Deus, ele é obrigado a me abençoar, né? Inclusive, essa expressão eu já ouvi de teólogos da prosperidade, né? Deus, ele é obrigado a te abençoar se você for um dizimista fiel, porque tá na palavra e tal. Ele manda você fazer prova dele, por aí vai. Agora, afinal, ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Exato. E, de fato, Deus é abençoador, né? Inclusive, até um parênteses aqui, o fato de eu estudar a teologia da prosperidade mudou a minha oração. Eu já não pedia mais bênção de Deus. Eu fiquei tão enojado da teologia da prosperidade que eu não pedia mais bênção para Deus, para abençoar as minhas coisas, o meu trabalho, até para eu ser abençoado financeiramente. Por muito tempo eu não orava mais isso, porque de tão enojado que eu fiquei dessa ênfase, porque o problema da teologia da prosperidade, vamos lá, primeiro, ela é uma teologia. Se ela é uma teologia, ela tem alguma relação com a palavra de Deus, seja uma relação saudável ou não, mas tem algo de bíblico ali. Se está correto, aí é outra questão, mas ele utiliza textos bíblicos. E aí o que acontece? Acontece que tem algo de verdadeiro ali no meio da teologia da prosperidade. O problema é a ênfase que ela dá e esquece de outras coisas, né? Você tem, por exemplo, igrejas que são aí patrocinadoras da teologia da prosperidade, que elas não têm vínculo nenhum com a reforma protestante. Ela abandona vários estandartes da reforma, ela abandona vários critérios, ela abandona várias doutrinas centrais para o cristianismo em nome de uma teologia que eles querem pregar. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que a teologia da prosperidade é essa teologia que distorce a palavra de Deus e transforma Deus num garçom, transforma Deus num gênio da lâmpada, transforma Deus naquele que é obrigado a me abençoar financeiramente. Então a teologia da prosperidade está muito ligada à questão financeira, até pelo contexto que ela se desenvolve no Brasil e no mundo, década de 80, aquela efervescência na economia, depois de crises e por aí vai. Então tem essa questão da teologia da prosperidade. Aí o que a gente tem a partir, dos anos 2000? Ok, o ser humano tá, né, a questão econômica tá florescendo e tal, mas ele percebe que ter dinheiro não é suficiente. Então agora ele está o quê? Ele está em busca da felicidade. A busca da felicidade é o santo graal dessa geração. A busca pela felicidade é o pote de ouro no final do arco-íris. Então, e como é que agora eu faço teologia em cima disso? Porque a nossa meta é buscar a felicidade. Quem que é a felicidade? É Jesus. Então, quais são os caminhos que a Bíblia me dá para eu ser feliz? Então, Jesus agora deixa de ser o banco, Deus deixa de ser, né, o bancário, para ser o quê? O meu psicólogo. Então, agora nós temos o quê? Uma teologia do homem psicológico, e o homem psicológico, ele quer ser agradado. Então a gente tem agora a era da sensibilidade, a gente tem a era de todo mundo sensivelmente, machucado, ou é todo mundo muito sensível psicologicamente. E nós queremos o quê? Ser feliz. E nós temos Deus, e Deus vai me fazer feliz. Então toda a construção dessa teologia, que é chamada também por alguns de teologia coach, né? Teologia coaching, no caso. É chamado por algum dessa teologia, por quê? Porque onde eu vou achar na Bíblia, os segredos, as chaves que vão destravar a felicidade na minha vida. Inclusive a minha esposa, pra tu ver como uma coisa tá viva, né? Muito viva. Minha esposa foi agora num workshop para mulheres, e era justamente isso, sobre a mulher conhecer a si mesma, aquela coisa toda e tal. E as palestrantes diziam que não eram religiosas, mas como diz a minha esposa, citaram 3, 4, 5 versículos bíblicos, falaram de Deus, mas qual era a tônica? A tônica não era o evangelho, que você é um pecador miserável e precisa de salvação. Afinal, não era um evento religioso. Qual que era a tônica?
você precisa ser feliz. E para ser feliz, você precisa se descobrir, olhar para dentro de si. Cara, não tem nada mais contrário do que as escrituras do que isso. Porque, aliás, eu tenho que olhar para dentro de mim. E o que eu encontro? Um poço de lama, né? Então, você pega, né, pregações que colocam o ser humano no centro das coisas e aí Deus existe para me abençoar. Na teologia da prosperidade afetiva é isso. Então eu tenho a teologia da prosperidade afetiva. Então eu vou ser o quê? Rico de afetos, de felicidade. É isso que Deus vai me proporcionar. E é muito interessante que nessa teologia da prosperidade afetiva, eu sou sempre a vítima. Sempre são as pessoas que estão com inveja de mim. Sempre são as pessoas que não compartilham dos mesmos sonhos que eu. Sempre são as pessoas que querem puxar o meu tapete. São sempre as pessoas. O demônio sempre são os outros. Isso é uma teologia completamente falha, porque na teologia bíblica eu vou perceber que eu sou invejoso, eu vou perceber que eu estou puxando o tapete das pessoas, eu vou perceber que sou eu. O problema está no nosso coração, né? Não nas circunstâncias. As circunstâncias, elas até poderiam influenciar algumas coisas, né? Exatamente. Então o demônio sempre são os outros e tal. Isso é muito complicado, porque você ouve essas pregações. Eu sigo, inclusive, até hoje, eu segui muitos deles, né, para fazer o meu livro, e alguns eu até continuo seguindo, assim. Mas, cara, é impressionante, eu pesquiso esses palestrantes, tanto homens quanto mulheres, há mais de 3 anos. E, mano, é impressionante, o discurso é o mesmo, muda algumas histórias, muda algumas coisas, mas a distorção bíblica continua ali, sabe? É uma manipulação de textos bíblicos para que caiba essa minha pregação, de que você vai vencer, você vai sair dessa, você não é isso, você é mais, porque você é mais em Deus. Então, Deus é o grande coach, sabe? Deus é aquele que vai fazer você avançar. E, mano, isso é muito complicado, isso é muito triste, porque você cria uma visão distorcida de Deus, né? Ou seja, o cristianismo, ele passa a ser um meio pelo qual eu alcanço a minha felicidade. Ele não é mais um meio pelo qual eu entro na missão de Deus para anunciar a pecadores onde está a salvação. Aliás, essa daria um bom recorte agora, se tivesse cortes de podcast. Mas tem recorte pro Instagram, tem recorte, vai lá, Junão, você tá no fio aí. Mas uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente pensa nessa teologia da prosperidade afetiva e olhar sobre essa busca, né? Você coloca no seu livro, você citou agora o gênio da lâmpada, você vai lá, esfrega, faz um pedido, mas eu acho que é uma coisa que também é bem comum e às vezes até nas nossas igrejas mais conservadoras, inclusive, né, no ambiente aqui batista da Fabapar, que é aquela questão do não só eu peço, né, Deus me abençoa, eu quero ser feliz e tudo mais, mas começa a rolar aquelas imposições de que, bom, então o que eu tenho que fazer para ser feliz? Quais são os pré-requisitos? Aí você vai conversar com esses pregadores e diz assim, não tô querendo dizer isso, mas na hora da pregação diz assim, porque Deus operou tal milagre, porque eu oro e faço a minha devocional todos os dias. Então, porque eu sou mais espiritual, Deus fala mais comigo. Como que se a revelação não estivesse disponível para todos a todo momento. Você consegue enxergar que um próximo passo seria essa vida de meritocracia, onde eu faço coisas, então, para ganhar essa bênção? Sim, a meritocracia ela está presente em muitos aspectos na teologia popular, desde a questão da salvação, né? Por exemplo, eu vim do movimento pentecostal e a meritocracia para a salvação está muito presente em várias partes do movimento. E só um parênteses aqui, gente, eu fui por 14 anos, né, do movimento pentecostal, hoje em dia sou um carismático, mas olha só, quando eu falo do movimento pentecostal, eu falo mais da teologia popular. Porque a teologia escrita do movimento pentecostal é muito boa, saudável. Eu estudei, por exemplo, teólogos da década de 30. E já na década de 30, você tinha os teólogos que escreviam a teologia pentecostal, muitas coisas fantásticas mesmo. Então, tenho muito respeito pelos teólogos da teologia pentecostal, mas infelizmente alguns pregadores que acabam ganhando mais fama que os teólogos realmente distorcem algumas coisas, ou principalmente as canções, né?
E não é combinado, mas de fato, uns podcasts que mais legal ouvir de BTcast é quando você tá gravando com teólogos pentecostais. Exato, não, cara, a teologia pentecostal é muito boa, é saudável. A galera que fica às vezes falando mal do pentecostalismo na internet tá batendo assim numa parte só e a partir de vídeos que viu na internet. É como se eu fosse julgar os batistas pela experiência ruim ou alguma coisa que eu vi de ruim na internet. Vou julgar os presbiterianos por conta daquela igreja ou por conta daquele ministro, sabe? A gente tem que cuidar muito com isso porque a gente não pode, sabe, julgar o todo a partir de alguma parte. Mas enfim, então voltando aqui, essa questão do mérito sempre esteve presente, né? Eu preciso me esforçar para ser salvo. Então a meritocracia, infelizmente, faz parte. Aliás, Paulo já combate a meritocracia da lei. Se a gente for ler Gálatas, enfim, as cartas de Paulo já querem combater uma meritocracia, tá? E obviamente isso vem também para a teologia da prosperidade. Cara, faz esse caminho que é batata. Entende? Faça dá isso o dízimo. que vai acontecer. Exato, dá o dízimo, faça isso, use essa técnica, acorde 5 horas da manhã, faça aquilo, papapá. Agora é o seguinte, de fato, a meritocracia, ela não funciona com Deus porque nós merecemos o inferno. E é só o que a gente merece, e para lá a gente não vai porque estamos em Cristo. Quem está em Cristo está livre dessa condenação eterna. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, é claro, gente, é claro que a gente precisa ser sábio e aprender a remir o nosso tempo. E remir o nosso tempo e viver uma vida de santidade exige práticas, né? E que, obviamente, vão dar alguns resultados. Entende? Só que eu não posso dizer que eu fui abençoado só porque eu fiz determinada prática. Não, porque toda bênção, toda dádiva vem de Deus. E é graça. Não é porque eu fiz. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem muita gente que segue o mesmo roteiro e não alcança a mesma coisa. Você vai ter o Salmo de Asaf, que é o 73, se não me falha a memória, onde ele 73, ele tá lá desacorçoado, porque ele é justo, ele é bom, mas quem tá prosperando é o ímpio. Entende? Então, o pessoal parece que esquece desse salmo. Porque para essa galera... Né? Aí verso 14 ou 17, até que entrei no santuário do Senhor. Aí ele... Exato, e aí, para esse pessoal não tem essa, para esse pessoal cara, é sucesso, é a vitória. Siga a minha metodologia, faça o meu curso que você vai destravar o seu destino. Não quero citar nomes aqui, mas agora tem um aí desses teólogos que tá divulgando a conferência dele, e aí imagina, ele vai ungir lá a multidão que vai estar no ginásio, porque vai destravar destinos, né? Vai ser profético e tal. E o que é isso? É todo mundo se dar bem. É todo mundo ir pra frente. E não, tem gente que não vai pra frente, tem gente que vai ficar na mesma. Agora, é claro que eu posso usar algumas técnicas para melhorar o meu desempenho. Obviamente que, por exemplo, eu tô lendo um livro agora, deixa eu até pegar o nome, cara. Livraço, Thiago, lê esse livro, cara, que ele é fantástico, fantástico. Eu acho que é Remindo o Tempo o nome do livro, eu tô vendo ele na Pilgrim. Jordan Raynor, esse cara é sensacional. Empresários cristãos são obrigados a ler esse autor, cara, obrigados. Os chamados para criar dele é sensacional, tá? E agora eu tô lendo esse, Redimindo o Seu Tempo, 6 princípios bíblicos para ser intencional, presente e extremamente produtivo. Quando eu olhei esse título, já me deu uma dor de barriga. Porque o título é bem título coach mesmo, entendeu? Porque o americano adora isso, né? 6 passos para aquilo, 7 passos para aquilo outro. Agora é o seguinte... 7 hábitos eficazes para pessoas. Nós teólogos temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica muito nessa. Por exemplo, eu não gostava do Rick Warren sem nunca ter lido o Rick Warren. Simplesmente porque um professor meu falou mal dele em sala de aula. Porque esse pragmatismo americano, como é que é o livro dele, o famosão lá? Tudo que era com propósitos você já não queria, né? Exato. Uma vida com propósito. Não, porque 40 dias, esse pessoal que fica aplicando não sei o quê. Cara, aí tu cria aquele preconceito sem nunca ter lido. Mano, eis que um dia estou num retiro e tô lá naquela parte meio vazia, né? Que eu não tenho nada pra fazer no retiro. Não quero brincar de corrida do saco, porque já sou adulto. E tô lá no meu quarto e tal. E nisso, eu tô andando, eu vejo a bolsa do pastor aberta. E, cara, esse livro é como se Deus estivesse mostrando pra mim. Dá uma lida, seu arrogante. Para de ser babaca e abre, pelo menos, antes de ficar julgando o irmão.
Mano, peguei o livro e comecei a ler. Cara, não é que eu gostei. Eu li, cara, metade do livro naquela tarde. E fiz uma leitura inspecional, né? Li um pouco do começo, depois pulei lá pra metade. Mano, gostei demais do que li, velho. Não concordei com algumas coisas? Não concordei. Mas, cara, eu não concordo nem com o Tim Keller, que é o meu autor preferido, né? Eu discordo de C.S. Lewis, que é o meu... Pecado, acabou de pecar agora. Discordar Exato. do Tim Keller. Não, cara, inclusive o pessoal não tá vendo, mas eu tô gravando esse podcast, né, com uma camiseta do Tim Keller. Então, assim, eu sou realmente fã do Tim Keller, cito muito ele no meu livro. Mas eu nem sempre eu concordo com o Tim Keller, né? Até porque ele é calvinista e eu sou arminiano, já começa por aí. Mas olha só, então é normal a gente discordar. E outra, o Rick Warren ensinou alguma heresia? Olha, não. Ele ensinou coisas que eu não concordo com o posicionamento teológico dele. Repito, eu não li o livro todo, mas eu li metade dele e o que eu li, eu gostei demais. Então, assim... Aí eu perdi um pouco o preconceito, sabe? Com esse um pouco do pragmatismo. Tem coisa no pragmatismo que realmente pode nos ajudar. E, cara, eu digo mais. Até o coach, a gente cria essa aversão ao coach. Eu adoro, por exemplo, a página no Instagram, Coach dos Fracassos. Pra mim é uma das páginas de humor. Hoje em dia tá meio caída porque já enjoou, né? Mas eu acho fantástico, enfim. Mas, cara, tem coisa boa no coach. Entende? Porque, de fato, Thiago, tem pessoas que precisam ouvir de outras pessoas. Acorde pela manhã, lave o seu rosto, arrume sua cama, escreva as metas num papel. Tem gente que precisa. Tem outras que não precisam, que já são proativas meio que por natureza. Mas tem gente que precisa ouvir, sabe? Eu tinha um professor que, no seminário, ele dizia, era matéria de administração eclesiástica, né? Então, agenda, não sei o quê. E ele fala que todo cristão comete o primeiro pecado quando acorda, né? Porque colocou para despertar e não teve domínio próprio, pecou quando apertou o soneca e voltou a dormir. Cara, a gente lá em casa põe a nossa Alexa, tá na sala, né? E aí a gente põe pra despertar a Alexa lá, Alexa, alarme, blá, blá, blá. Ó, acabei de falar que a minha do escritório já começou a piscar. E aí, mano, e é legal que ela tá lá na sala, entendeu? A não ser que eu berre do meu quarto e aí acorde o prédio inteiro, né? Mas eu tenho que levantar. Claro que às vezes eu vou lá, levanto, mando ela parar e volto pra cama, né? E é onde dá problema geralmente. Daí, 5 minutos depois é o celular, aí não tem mais o que fazer. Mas é justamente isso, cara. Então, tudo bem. E aí, mano, eu fui ler esses Chamados para Criar, do Jordan Raynor. Gostei demais. E agora comecei a ler esse Redimindo o Seu Tempo. Mano, ele tem essa cara... sabe, meio coach, assim, como otimizar. Mas, mano, por exemplo, o primeiro princípio bíblico que ele ensina pra redimir o tempo é devocional. Então, assim, cara, o cara é muito bíblico, é maravilhoso, é maravilhoso. E eu nem sei por que eu tô citando ele agora, qual foi a volta que eu dei, mas o fato é... A gente começou lá na meritocracia. Na meritocracia. Então, de fato, boa, obrigado. Você é um bom host, Thiago. Obrigado por me lembrar. Então, o que acontece? De fato, se eu fizer algumas coisas na minha vida, algumas coisas vão acontecer. É igual, por exemplo, o camarada que sempre gastou todo o seu dinheiro no jogo do bicho e no bar, e de repente ele se converte. Ele para de gastar, se ele se converteu mesmo, ele para de gastar o seu dinheiro no bar e no jogo do bicho. Entendeu? E aí, consequentemente, a família dele prospera. Então não é que aconteceu uma coisa e tal. Não, é simplesmente porque é uma questão sociológica, né? Econômica. Ele parou de gastar dinheiro com uma coisa e teve mais dinheiro para investir na sua família, em si mesmo e tal. Então, algumas técnicas são boas, né? O problema é quando eu espiritualizo demais. Então os problemas começam aí. Quando eu espiritualizo demais, quando eu distorço os textos bíblicos para que essa técnica, sabe, secular, não tô aqui dizendo que ela é ruim, mas é uma técnica secular. Então eu distorço textos bíblicos para caber essa técnica ali. E aí eu acabo ferindo a exegese, eu firo a hermenêutica para caber o meu ensinamento ali. E, principalmente, eu distorço a finalidade do texto bíblico, que é me moldar ao caráter de Jesus e me preparar para a missão, e não para ser feliz. Porque o grande problema da teologia da prosperidade afetiva é justamente essa. Ela me prepara para ser um cristão feliz, e não um cristão missional. Legal. Quando a gente critica algo, a gente tem a tendência de tentar jogar o pêndulo lá para outra ponta, né? Então, estamos vivendo isso como sociedade. Eu faço no meu livro, inclusive. Eu sou bem radical no meu livro com algumas coisas, porque, de fato, eu quis ir pra galera, mas peraí. Não, vamos tentar encontrar um equilíbrio aqui. Legal. Então, estamos vivendo isso politicamente hoje.
anos de governo de esquerda, veio de direita, agora de direita caiu de esquerda de novo, e o pêndulo vai para um lado e vai para o outro. E a gente acaba fazendo isso com teologia também, a mesma coisa. Tem um livreto do Piper que é Plena Satisfação em Deus. Vai falar, somos hedonistas, aquela coisa, né? Buscando nossa própria satisfação. E daí, como 99% dos livros do Piper, ele vai falar sobre vivemos para a glória de Deus. Você acha que limitar, então, a vida cristã a viver para a glória de Deus e buscar plena satisfação em Deus é jogar o pêndulo para o outro lado? Ou é o correto e o equilíbrio? É a resposta à teologia da prosperidade afetiva? Cara, acho que aí é a resposta, porque a teologia da prosperidade afetiva, ela é um erro teológico, então assim, não é nenhuma ênfase. Por exemplo, eu acho que o Piper, ele tem uma ênfase exagerada no hedonismo cristão e tal. Inclusive, eu não gosto desse termo do Piper, porque a palavra hedonismo, ela não tem um significado bom, então acho que ele tenta redimir essa palavra, mas eu não curto muito, sabe? Mas enfim, o Teologia da Alegria é muito bom. Aliás, agora é outro nome, né? Em Busca de Deus, acho que é o nome mais comercial que deram agora. Azulzinho, mas o primeiro nome era Teologia da Alegria, se não me falha a memória. Whatever. Mas eu acho que aí é a cura mesmo, sabe? Eu acho que aí é a cura, porque, por exemplo, assim, no meu livro eu sou radical com algumas coisas, mas é justamente pra galera poder vir para um centro, assim, igual quando eu for, principalmente quando eu vou falar da vontade de Deus, que é o tema da minha próxima participação aqui no Praxis. Mas eu sou bem radical nesse capítulo sobre a vontade de Deus, justamente para dar uma chocada na turma. Mas a cura para a teologia da prosperidade afetiva é o evangelho, sabe? Por exemplo, a teologia da prosperidade afetiva, ela valoriza demais o amar a si mesmo. É muito comum você ouvir nesses teólogos e nesses pregadores a seguinte expressão: você precisa se amar primeiro para depois amar os outros. E cara, onde Bíblia, tá na Bíblia? A Bíblia dá uma sangrada quando pega o primeiro e o segundo mandamento e faz isso. Exato, tipo assim, como assim tá na Bíblia? Não, gente, o mandamento bíblico de Jesus, bem claro, é: eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Percebam, o mandamento não é para você se amar, porque você já se ama por natureza, tirando algumas pessoas que têm distúrbios psicológicos e não se amam, se depreciam e realmente, se maltratam, e aí você precisa de terapia, aconselhamento psicológico, aconselhamento pastoral e se bobear até remédio, mas o natural do ser humano é se amar. Por isso que a Bíblia fala, olha, é como se a Bíblia estivesse dizendo: você já se ama, você já se protege, você já pensa em você em primeiro. Agora, que tal você pensar no próximo como você pensa em você? Então, a gente distorce o texto bíblico para ensinar uma teologia de autoajuda. E isso é extremamente problemático. Então, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela não precisa de uma teologia de autoestima, ela precisa do evangelho. Afinal, Tim Keller em Ego Transformado. Exatamente, isso aí eu tiro dele, do Ego Transformado, que é um livreto sensacional. Então assim, e a pessoa que tem uma autoestima elevada, orgulhosa, o que ela precisa? De baixa estima? Não, ela precisa do evangelho. Então o evangelho é esse centro norteador do meu eu, né, do meu ego. Então, e eu trabalho isso no meu livro, que, cara, qual é o meu livro? Acho que até agora a gente não falou o nome, né? O nome do meu livro se chama O Deus que Destrói Sonhos. Justamente, é um título meio chocante, porque eu creio nesse Deus que não realiza sonhos, mas pelo contrário, os destrói. Para quê? Para cumprir a sua vontade em nós. Eu tenho um capítulo todinho sobre o Pai Nosso, por quê? É uma oração extremamente perigosa. Em que sentido? Seja feita a tua vontade. Tem que ser muito crente para orar o Pai Nosso. Como assim? Porque eu estou dizendo que a vontade dele é superior à minha, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade dele. A oração do Pai Nosso, inclusive, ela tem o começo pensando nas coisas de Deus. Primeiro começa com: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha o teu reino, sabe? É uma preocupação extremamente ligada às coisas de Deus.
tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, é uma oração que se preocupa com a santidade do nome de Deus, e se envolve a nossa vida como um todo, o nosso testemunho como um todo, entendeu? Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, depois que o discípulo se preocupa com as coisas de Deus, com o testemunho da igreja acerca do Deus que ela serve, aí ela vai se preocupar com o pão nosso, aí ela vai se preocupar com o perdão. E perceba, é com o pão nosso, é com o básico, né? É com o básico. Se você passa Nutella, já é um agrado de Deus, porque a promessa de Deus é o básico, é o pão que nunca faltaria. Então, é isso. E outra, né? Tem a questão da coletividade, que é muito importante. Né? O Pai é nosso, o perdão é nosso, o pão é nosso, a responsabilidade é nossa. Então tem essa coletividade que não tem espaço para o meu eu mimado que quer aplausos e a bênção e ser feliz à custa do cristianismo. Não, o cristianismo, Luiz vai dizer, não é uma religião agradável. Se você procura outra religião, definitivamente essa religião não é o cristianismo. Por quê? Porque nós temos um Deus que se intromete na nossa vida, nos muda e nos transforma para a sua glória e não para a nossa felicidade. Quando você estava falando de sonhos, me lembrei um pouquinho... eu acho que diminuiu um pouco, mas foi muito constante essa moda dos encontros com Deus, né? E nesses encontros sempre tinha a pregação de sonhos. E na hora da pregação de sonhos usa o exemplo de José. Tá lá, aconteceu tudo, não sei o quê, daí José e Deus realizou. Mas tem um aspecto muito importante que a gente tem que lembrar que os sonhos de José não eram de José, eram sonhos de Deus para José. Só se realizou, só aconteceu todas aquelas cagadas que aconteceu na vida de José, porque o sonho era de Deus. Porque se fosse de José, em algum momento a escola da vida de José tinha falhado. Mas como o sonho era de Deus, ele se transformou no governador do Egito. Exatamente. Não, e um detalhe importante também é que nós não somos José. A gente não está no período da história bíblica onde Deus está construindo, né, o seu povo. A gente está em outro momento da construção do povo de Deus, onde já não é mais personalidades, agora é um povo, porque a personalidade principal é Jesus. Então, assim, esse negócio de se comparar com José, com Elias, com Davi, isso é tudo furada. Por quê? Porque nós estamos ali, nessas personagens bíblicas, na construção de uma história da revelação. Então, nada ali se aplica a nós nesse sentido. Entende? Então você agora ficar usando José para falar de sonho é pura bucha, porque Deus vai colocar sonhos em você. Não, querido. Agora Deus coloca sonho na igreja. Entendeu? Então é isso que eu tento trazer, essa realidade da pluralidade. Porque no fundo, o que nós somos? Você quer uma coisa individual? Então, você quer um título individual para você? Toma esse aí de servo inútil. Esse é o título. Vou ler o verso agora, né? A gente conversou um pouquinho antes, e daí eu citei o verso, foi inclusive a minha devocional de hoje, antes da gente entrar aqui, que é Lucas 17, no verso 10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprindo o nosso dever. É um bom slogan para escrever na testa e jogar fora a teologia da prosperidade afetiva? Exato, com certeza. Inclusive, eu escrevi, né, O Deus que Destrói Sonhos. Aí eu tô escrevendo a continuação. Aliás, eu tô escrevendo outro livro, mas a continuação do Deus que Destrói Sonhos, a princípio ia se chamar O Deus que Constrói um Povo, né? Ia ser. Só que o Deus que Constrói um Povo, ele não é um título, aqui agora um segredo de marketing para vocês. Não é um título tão atraente, ainda que seja o meu título preferido. Mas eu preciso dar um título mais marqueteiro. Afinal, o título Deus que Destrói Sonhos ajudou muita gente a comprar o livro, né? Muitos assim, tipo, nada a ver isso aí, mas essa curiosidade também aproximou a pessoa do livro. Aí, e os dispensacionalistas não iam gostar dessa ideia de Deus construir um povo, é melhor deixar eles separados, né? Olha aí. Mas eu vou colocar isso na quarta capa, né? Mas a princípio o título, eu tô pensando justamente em pegar aí de Lucas 17, né? Eu tô pensando, acho que o nome do livro vai se chamar Como se tornar um servo inútil. Eu vou, que daí, porque eu sempre gosto de pegar essa ideia que também desconstrói a teologia coach, né?
desconstrói a teologia coach. Então, o Deus que destrói sonhos, né? Caramba, não, peraí, a galera tá falando em sonhos, em Deus que dá sonhos, né? E aí eu vou, não, Deus destrói sonhos. E por que Deus destrói? E agora acho que o segundo livro vai se chamar, né? Como se tornar um servo inútil. Ou como se tornar uma pessoa inútil, talvez para até ficar um título mais comercial. Enfim, aí quem vai decidir no fundo é a editora, mas eu tenho pensado nesse sentido. Mas o que vai ter no conteúdo do meu livro? Cara, o conteúdo do meu livro, do segundo, é falar do sacerdócio geral de todos os crentes. É basicamente isso. A gente dá um título meio comercial, mas aí você tem que entender, querido ouvinte, que a gente precisa vender o livro, pagar as contas e tal. Então, a gente dá um nome legal aí, e chamativo e provocador, justamente também para atrair. Então eu não sei ainda se vai ser... O primeiro título ia se chamar Você Não É Especial. Eu até tenho uma pregação no YouTube sobre isso. Você Não É Especial. Que aí vai bem de encontro também, né? Se eu pudesse falar palavrão, eu ia colocar Você Não É Soda, né? Que tem aquele livro que ficou famoso, né? Você é isso e tal. Aí eu ia colocar isso, você não é isso. Mas enfim, eu tô pensando em ir por esse tema bíblico de como nós somos servos inúteis. E que prazeroso e que honroso é sermos servos inúteis, né? Que só fazem aquilo que o seu Senhor manda. Então talvez seja esse o título do meu livro, né? Como se tornar um servo inútil. Vamos ver se seria isso mesmo. Vamos ver se vai ser aprovado, né? Bibo, cara, acho que a gente matou o assunto. Sim, acho que demos aí uma incentivada. Gente, procurem ler sobre a pesquisa de um sociólogo americano chamado Christian Smith. Esqueci o primeiro nome dele agora, mas ele fala sobre o deísmo, anota aí, deísmo moralista terapêutico. O deísmo moralista terapêutico. Inclusive tem um livrinho do Roger Olson pela CPAD, em que ele fala sobre essa heresia moderna, o deísmo moralista terapêutico. Eu não vou explicar o que é, fica aí de tarefa para você. Eu explico um pouquinho no meu livro, tá? Mas se você não quiser comprar o meu livro, então procure aí alguma coisa na internet sobre o deísmo moralista terapêutico. Deísta, tá? Deísmo moralista terapêutico, e você vai entender um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando aqui. Tá bom? Obrigado, Thiago, pela presença aí, cara. Aliás, eu falando como host. Eu tô tão acostumado a receber as pessoas do meu podcast que eu já dou obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui no Praxis, e também agradeço a Fabapar pela confiança no nosso trabalho e por essa parceria aí que tem abençoado demais a minha família. E eu espero também estar abençoando aí a Fabapar, levando mais alunos para lá. Boa. Pô, já surgem outros temas muito bacanas, né? Imagina a gente começar a conversar um pouquinho sobre essa moralização que os cristãos estão tentando fazer da sociedade sem Cristo, cara, né? Isso aí dá um bom tempo. Inclusive, eu tô com um dos livros que eu comecei a ler, que a gente lê tanta coisa conforme a demanda. Mas um livro que eu quero começar a ler mesmo é um sobre essa questão do moralismo e por que a religião, né? Enfim, eu esqueci o nome do livro, peraí. Cara, inclusive eu comecei a ler um livro chamado A Mente Moralista, porque as pessoas boas são segregadas por política e religião. Uau! Cara, esse livro aqui é do Jonathan Haidt, é uma indicação do Guilherme de Carvalho. E, mano, eu comecei a ler ele agora, só que eu tenho que parar, porque tem tanta demanda que eu preciso ler por conta do meu trabalho, que às vezes aquela leitura prazerosa vai ficando de escanteio, né? E aí, como ele não tem na Pilgrim em forma de audiobook, porque, cara, eu todo dia ligo o meu app da Pilgrim aqui e vou ouvindo algum audiobook e tal. Inclusive, esse Redimindo o Seu Tempo, eu tô ouvindo ele. Na verdade, eu não tô lendo, né? Eu estou ouvindo. E aí, esse Mente Moralista, eu leio aqui, às vezes, aqui na hora do almoço e tal. Mas, mano, é um baita tema, com certeza. Legal. Bibo, muito obrigado por estar com a gente. Que alegria, para mim foi uma honra pessoal, né? Como Fabapar também e Praxis, muito bom receber você. E até o próximo Praxis, o podcast da Fabapar. Valeu, hein? Legal, valeu, obrigado pelo convite. Você quer ouvir mais podcasts? Acesse bibotalk.com ou procure aí Bibotalk ou BTcast no Spotify, Deezer, Amazon, Apple ou apps de podcast, que tem mais de 500 episódios lá para você ouvir. Show. Se você gostou, compartilha. Se isso foi de alguma forma bênção na sua vida, não deixe de contar para outras pessoas, para que elas também sejam enriquecidas com esse conteúdo. Valeu e até o próximo Praxis.